Eu ficava falando de 3 em 3 minutos. Can you repeat? Can you repeat? Que pra quem não sabe é, você pode repetir? Você pode repetir? Então, aí eles ficaram meio frustrados por eu não saber falar tão inglês, mas foram meus amigos. E aqui nos Estados Unidos tem uma coisa que todo mundo é impressionante, ajuda todo mundo. Tu vê um cego andando e a pessoa vai lá e ajuda. Mesmo aquele bicho que tu acha que é o valentão da escola, que é o bicho que não chega, que é o bicho que não ajuda ninguém, que é todo malandrão, o bicho vai lá e ajuda. Impressionante. E nas aulas, ninguém conversa. Ninguém. Agora eu vou falar como é que foi o meu... no ônibus da escola, eu peguei ônibus pra voltar. Então foi bem legal. Umas pessoas ficaram falando comigo, consegui o Instagram de alguns, Instagram de outros. Ok. Agora vou falar um pouco sobre o meu quarto dia na escola. Que eu cheguei terça e agora eu vou falar sobre quinta. Quinta eu estava lá de boa, já tinha olhado o Instagram de alguns amigos e eu fui lá e olhei o Instagram de um amigo meu. Nele, ele tinha uma cobra. Eu fiquei impressionado. Ele tinha uma cobra e um vaporizador. Fiquei mais impressionado ainda. Então eu falei pra ele: How much you pay in your vapor? Vapor é vaporizador. Então a pergunta foi: quanto você pagou no seu vaporizador? Então ele falou: Sorry. Eu não me lembro o que ele falou. Enfim. Logo ele falou que precisava fazer uma pergunta pra mim, só que não podia ser no local onde a gente estava. Estávamos na aula de história. Então eu falei, ok. E na aula de educação física ele me perguntou: In Brazil have smoke maconha? Ele estava falando disso. Yeah. Daí eu falei, yeah, sim, tem. Aí ele acabou o assunto, então eu falei, na minha cidade, a maioria das pessoas usufruem dessa substância entorpecente. Daí ele falou, bom saber. Logo após, ele falou que fumava. Então eu falei, eu já fumei também, algumas vezes. Então, foi mais ou menos isso. Ele pediu o meu número. Então eu perguntei pra ele, como é que vocês se comunicam aqui? Porque ninguém tem WhatsApp. Então ele falou o que é o WhatsApp e eu falei pra ele, é um aplicativo e mostrei pra ele. Logo após ele baixou o aplicativo WhatsApp pra poder se comunicar comigo. Então cheguei em casa e logo uma mensagem dele. Can you hang out with me and Chris for tomorrow? I'm responded. I'm. Não lembro como é que respondeu em inglês. Eu respondi ele. Yes, I can, but I need talk to my mother. Então foi mais ou menos isso. E eu acabei saindo com ele. Fomos para a casa dele. Conheci uma cobra muito irada. Que é mó bom de botar no pescoço que ela ficava fazendo massagem. É muito massa. A casa dele era muito irada. Muito massa. E foi mais ou menos isso. Aí depois fomos por um lugar onde eu conheci um bicho tipo, hey nigga, yeah, hey nigga. Desculpa aí, raça, me empolguei. O bicho era bem massa. Calma aí que chegou minha mãe, eu vou ter que stop.